Nesse vídeo eu vou te mostrar a maneira mais rápida possível para eliminar registros duplicados dentro de um banco de dados relacional. Veja o vídeo. Imagina que você fez uma carga muito grande de registros numa tabela temporária e você agora quer checar se existem registros duplicados, porque é uma tabela temporária, é um batch que você está executando e você não tem uma chave primária ainda criada. A gente vai fazer duas formas de resolver isso, duas formas de eliminar registros duplicados. A primeira delas é a forma mais clássica que todo mundo deve fazer, e a segunda forma é um pouco mais complexa, um pouquinho mais complexa. Na verdade a gente executou alguns comandos a mais, só que é muito mais rápido de se executar, né? Eu tenho aqui uma tabela chamada tabela grande, ela tem 1 milhão de registros, né? Não é tão grande assim, mas para efeitos de teste é uma tabela grande. E eu vou criar também aqui uma tabela grande 2, porque como eu vou deletar registros, eu vou criar exatamente uma cópia da tabela para que a gente possa fazer os dois testes, ok? A primeira forma de remover registros duplicados, a maneira mais clássica, seria através de um comando de delete, como esse aqui. Então eu vou deletar a tabela grande, né, os registros da tabela grande, onde o ROID não faz parte dessa subquery aqui, né? ROID é uma coluna virtual, eu estou usando aqui o banco de dados Oracle. ROID identifica unicamente um registro, né? Dependendo do banco de dados, esse nome ROID pode ser diferente, mas todo banco de dados tem uma estrutura semelhante para identificar registros. O que eu faço aqui basicamente é consultar, eu pego o menor ROID agrupado por uma coluna. Essa coluna normalmente é a chave primária, ou é a coluna que eu quero utilizar para identificar que ela é única no meu conjunto de dados. Então vamos supor que a minha chave primária tem 3 colunas, então eu iria agrupar por 3 colunas aqui nesse caso. O que ele faz é, toda vez que se repete, né, a coluna 2, ou seja, registro duplicado, eu vou pegar só o menor. E eu vou deletar todo mundo que não é o menor. Ou seja, se tiver 10 repetições, eu vou deletar 9, eu vou manter só uma delas. É isso que esse comando faz, ok? Então vamos lá executar esse comando, vamos ver quanto tempo leva para eliminar os registros duplicados, ok? Vou apagar aqui e executar o comando. Eu sou o Nipa. Eu sou a Tasha. E meu nome é Alcio. E nós somos... Ok, ele terminou, levou 72 segundos para remover 659.122 linhas, o que significa mais ou menos 65% da tabela inteira, né? E um problema do delete, e também acontece com o update, é que tanto update como delete são transações no banco de dados. E eu posso simplesmente fazer um rollback, né? Isso iria desfazer o que eu fiz, certo? Iria voltar como estava antes. E para que isso seja possível, ele tem que armazenar os registros que eu deleto ou que eu atualizo numa outra estrutura. No caso do Oracle é chamado de undo, mas outros bancos de dados têm estruturas similares. E é muito cara essa operação, é muito cara para o banco de dados remover ou atualizar registros, principalmente quando a quantidade é muito grande, é muito massiva. A técnica que a gente vai utilizar agora para acelerar muito o desempenho dessa operação, uma técnica onde a gente insere registros numa tabela. No caso do delete, eu vou inserir o que eu quero, né? O que eu não inserir é o que exatamente eu quero remover, né? Como que funciona essa técnica? Eu vou criar aqui uma tabela auxiliar, com o mesmo nome da tabela original, tabela grande, eu vou chamar ela de auxiliar aqui. Eu vou fazer uma cópia da tabela, ou seja, eu vou copiar todas as colunas. Eu tenho nessa tabela especificamente, eu tenho 5 colunas, que eu criei de forma aleatória, de forma randômica. Eu inseri registros duplicados de propósito. E eu vou inserir, né, eu vou criar essa tabela auxiliar utilizando essas 5 colunas a partir dessa subquery aqui, dessa query aqui dentro, né? Lembra que eu criei a tabela número 2, né? É uma cópia da tabela grande, né? Porque como eu deletei da tabela anterior, eu criei uma cópia para fazer esse segundo teste. Eu vou pegar todas as colunas dessa tabela número 2 e aqui eu uso uma função que nós chamamos de função analítica. Aqui é a parte nova desse comando, né? Eu uso a função row number. A função row number, ela basicamente retorna um valor sequencial para cada registro que retorna da query. Então, se a query retorna 10 linhas, a primeira linha, o row number retorna 1, a segunda 2, 3 e assim por diante. E essa cláusula over partition by coluna 2
ela basicamente incrementa, só que toda vez que a coluna 2 muda, o valor da coluna 2 muda, ela zera de novo a contagem. Então, se eu tenho 3 repetições, por exemplo, a primeira vem com 1, a segunda com 2, a terceira com 3, e a quarta linha, como é um valor diferente, ela retorna para 1 de novo. Okay? Então, é isso que essa função analítica faz. E por que eu coloquei partition by coluna 2? Porque se você lembra do comando anterior, eu agrupei pela coluna 2, porque é a coluna da chave primária, é a coluna que eu quero identificar a unicidade dos registros, né? Então, aqui eu tenho que obrigatoriamente colocar uma condição order by também. Eu vou colocar coluna 2. Nesse caso específico não tem muita importância, mas você poderia ordenar por alguma outra coluna da tabela. Tá? Eu chamei essa coluna de RN, row number, e por fora aqui na cláusula where, eu só vou pegar igual a 1. Ou seja, eu quero todos os registros da tabela grande, eu vou pegar aqui todas as colunas, eu estou criando uma cópia da tabela, só que eu só quero quando o row number for igual a 1. Ou seja, eu só estou inserindo os valores que eu quero que fique na tabela. E estou ignorando os valores, as colunas, né, os registros que tenham o row number acima de 1. Porque eu não quero, são os duplicados, ok? E dessa forma eu tenho uma tabela auxiliar que só tem os registros que eu quero que permaneça. Vamos executar para ver o que acontece com esse comando. Esse comando aqui é basicamente a mesma coisa que o update. Assim, o efeito dele é criar uma tabela com os registros que eu quero que fique. Okay? Antes de executar, vou mostrar aqui o que eu faço depois. Eu vou renomear a tabela 2, que é a tabela original, para old. Eu vou jogar fora depois. E essa tabela aux que eu estou criando agora, eu vou renomear para a tabela, para o nome original dela, no caso aqui é a tabela 2. Então, o efeito disso é que eu tenho uma tabela 2, tabela grande 2, que é a minha tabela original, que não tem nenhum registro duplicado, ok? Então, vamos lá. Então, eu vou executar aqui. 3,6 segundos. Ok. Agora a gente basicamente vem aqui e renomeia, faz os renames. Vou executar aqui rapidamente. E tá aí, né? Eu posso fazer um select agora, count from tabela grande 2. E a gente tem 340.000 registros aqui na tabela. Se a gente consultar a tabela anterior, aquela tabela que a gente fez o delete, a mesma quantidade de registros, só que muito mais rápido do que o comando delete efetivamente. Então, toda vez que você quiser atualizar muitos registros ou deletar muitos registros, essa é a melhor maneira de fazer. Você cria uma tabela auxiliar e coloca nessa tabela o valor futuro que você quer. Se você vai atualizar, já insere com o valor que você está alterando. E se você quer deletar, só insere o que você quer que fique na tabela. Você não insere o valor que você quer deletar. Se você quiser ver mais vídeos como esse, coloca aqui embaixo nos comentários e se inscreva no canal.